7h05, estamos de volta e a partir desse momento a gente dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. O nosso quarto convidado é Luiz Castro, representante da rede nessas eleições suplementares. Eleito prefeito mais jovem do Amazonas, Luiz Castro assumiu a prefeitura de Envira por 2 mandatos. Foi secretário de Estado de Produção Rural e está no seu 5º mandato como deputado estadual. Nessa entrevista, simultaneamente, estarão comigo jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação. Aruana Brianese, diretora de conteúdo dos jornais A Crítica em Manaus Hoje, Joubert Lima, editor executivo do jornal A Crítica, Dente Graça, editor executivo do portal A Crítica e Micaele Cevalho, apresentadora do programa A Crítica Notícia na Rádio A Crítica FM. Olá, todos, bom dia, sejam bem-vindos à nossa entrevista. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vai lembrar que a entrevista vai ser transmitida simultaneamente pela Rádio A Crítica, portal A Crítica, também pela TV e aplicativo A Crítica Play. A ordem de entrevistas foi definida através de sorteio. Cada um dos candidatos terá 40 minutos e a gente começa a nossa entrevista a partir desse momento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriane. É um prazer estar aqui na TV A Crítica para conversar um pouco, explicar um pouco o sentido da nossa candidatura ao governo do estado. Eu gostaria de começar a pergunta justamente sobre o sentido dessa candidatura. O Partido Rede hoje é um dos partidos que tem uma maior postura ideológica, tem condições para se filiar, não é qualquer pessoa que tem interesse que pode entrar no partido. A sua candidatura hoje é uma candidatura ideológica ou o senhor acredita que existem chances reais de um mandato concreto? A minha candidatura é uma candidatura de base ética, política, programática. E ela trabalha dentro do foco de que o povo brasileiro e o povo amazonense começam a acordar de um sono de se deixar levar pela manipulação da política velha, da política corrompida, da política das mentiras, das promessas não cumpridas, dos privilégios para pequenos grupos que se beneficiam do poder. Aqui no Amazonas, há 35 anos, nós temos um único grupo político que se reveza no poder com caras diferentes, mas com as mesmas práticas atrasadas. E o resultado é que hoje, segundo indicadores aferidos pelo IBGE, o Amazonas é o 24º estado mais pobre do Brasil. Embora tenhamos a Zona Franca, tenhamos uma bela capital, nós temos muitos problemas sociais, somos campeões de AIDS, somos tristes campeões de tuberculose, temos retrocesso, a segunda cidade com o maior nível de desemprego do Brasil é Manaus. Grande violência. Nós sabemos, portanto, que a minha candidatura é para mostrar ao povo que é possível fazer diferente e com a ficha limpa, acabar com essa história do rouba mais faz. Então, eu sou candidato para valer. Eu não sou laranja, eu não sou de mentirinha, eu não tenho aliança espúria, tenho a independência que só o povo pega no meu braço. E nós temos, ao mesmo tempo, um programa que dá para realizar. Nós temos uma história, Adriane, de vida, onde nós trabalhamos, onde nós ocupamos um cargo e gerimos o dinheiro público, nós não roubamos. Eu sou uma pessoa que entendo que é claro que nós precisamos reaver o conceito de honradez e de honestidade. Ao mesmo tempo, sermos competentes e estarmos sempre sintonizados com a sociedade. Então, a candidatura do 18, a candidatura do Luiz Castro João Tayá, se você comparar com as demais candidaturas, você vai ver que ela tem grandes diferenças. Nós temos experiência na capital, no interior, já fui gestor, é muito fácil você dizer que é ficha limpa sem nunca ter ocupado um cargo público, não tenho uma única acusação de malversação de recursos, de desvio de dinheiro, e em todos os lugares onde eu trabalhei, trouxe ideias novas, deram bons resultados, liderei equipes técnicas com sensibilidade social. Gosto muito de trabalhar. Graças a Deus, sou determinado e não estou disposto a abrir mão das minhas convicções. Não estou no balcão de venda da política, todos os políticos sabem disso, não aceito propostas indecentes, nem conversam comigo mais, porque eu entendo que o papel do político verdadeiro é representar a sociedade e não representar outros interesses, como tem sido ao longo desses 34 a 35 anos aqui no Amazonas. Vamos começar a nossa primeira rodada de perguntas com os jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação. Vamos à redação do Manaus Hoje com Aruana Brianese. Bom dia, candidato. O senhor sempre teve uma postura muito firme em defesa da Universidade do Estado do Amazonas. Agora que essa questão da autonomia orçamentária está superada, que novos desafios o senhor acredita que se impõem à instituição? E numa possível gestão sua, a cidade universitária para ou continua? Aruana, primeiramente a responsabilidade de alguém que se propõe a governar o Estado por um período de 14 meses e meio aproximadamente, não pode garantir a promessa de que vai continuar
a cidade universitária da forma irresponsável, como ela foi mal planejada e mal executada sem a garantia de recursos. Nós podemos e devemos debater isso com a comunidade universitária, com a sociedade e definir se é ou não prioridade concluir a cidade universitária ou, pelo menos, prosseguir a continuação da cidade universitária naquela localização. Possivelmente com uma visão modular, de não deixar, inclusive, estragar o patrimônio público que está sendo deteriorado, está sendo todo destruído. É possível que a gente tenha a obrigação de iniciar ou de reiniciar algumas obras ali, mas progressivamente, com responsabilidade, porque também há muitas obras da UEA paradas. Eu vou citar, por exemplo, o município de Apuí, que tem uma unidade da UEA que não foi concluída. Então, a nossa prioridade será concluir as unidades do interior e vamos debater o que fazer com esta malfadada cidade universitária que foi mal planejada e eu fui um dos poucos políticos que se colocou com clareza contra a irresponsabilidade daquela época de começar uma obra sem ter o dinheiro para concluí-la. Então vamos trabalhar com muito conceito de diagnóstico técnico correto para não cometer os mesmos erros. Micaele Cevalho, lá na redação da Rádio A Crítica. Muito bom dia, candidato. A minha pergunta é referente a incentivos para a economia no interior do estado. A gente sabe que o Amazonas aí tem um braço forte que seria a questão do pescado. E o senhor, no seu plano de governo, fala sobre readequação do terminal pesqueiro, justamente aí para a questão do abastecimento do pescado, que é uma grande dificuldade que a gente tem. De que forma o senhor pretende incentivar essa questão do pescado e fortalecer, e de onde viria recursos, né, para investir nesse setor que já se fala há muitos anos, mas nunca se conseguiu criar uma estrutura suficiente? Bom, é fato que o Estado investe muito pouco no setor primário, que é um setor que responde com muita rapidez, inclusive gerando emprego e renda em épocas de crise. Qualquer pessoa que estude os problemas econômicos de países e do próprio Brasil em época de recessão sabe que investimentos baratos no setor primário, no todo do gasto do governo, dão resultados rápidos e aumentam a geração de renda e, ao mesmo tempo, melhoram o abastecimento das nossas cidades. E nós precisamos fazer isso com inteligência estratégica. Primeiro, não só em relação a readequar o terminal pesqueiro, chamando para o governo do estado a responsabilidade de algo que a Prefeitura de Manaus jamais conseguiu fazer, como também investindo mais do orçamento do estado na CEPRO e atraindo os capitais de investimento do BASA, do Banco do Brasil, para o setor primário, e chamando as cooperativas de crédito que atuam com muita força no Centro-Oeste, em Rondônia, no Acre, no sul do Brasil, para também serem agentes de financiamentos e reestruturar a ação da AFEAM, restituindo o Fundo de Desenvolvimento do Interior, o FTI, para que a AFEAM possa, e o FMPS, ser agente financeiro para desenvolver várias atividades na piscicultura, na aquicultura, com toda uma política organizada para o interior do estado. Ao mesmo tempo, não nos esquecemos das outras alternativas econômicas que o interior tem. É impossível ignorar o potencial turístico do Rio Negro, o potencial que está aí latente, está pedindo para ser aproveitado. É impossível você esquecer que nós temos um centro de biotecnologia que está literalmente, na linguagem popular, encruado, parado, porque nenhum governador teve a coragem, a determinação de colocar para o governo federal que o Estado vai assumir o Centro de Biotecnologia em parceria com os empresários e com os pesquisadores. O Centro de Biotecnologia vai abrir espaços novos para desenvolver cosméticos, para desenvolver produtos farmacêuticos, para desenvolver novos tipos de alimentos e produtos para serem aproveitados até mesmo na nossa indústria da Zona Franca de Manaus. Portanto, nós temos um programa que se inicia no início do próximo mandato, com o conceito de que vamos começar uma grande mudança. Nós não vamos fazer tudo em 1 ano e 4 meses. Temos uma preocupação enorme com os nossos jovens do interior e, para dizer a verdade, também da capital. A maioria dos nossos jovens está sem perspectiva. Então, vamos ter programas específicos de emprego e de renda para o menor aprendiz, para o primeiro emprego, para que esses jovens possam, Adriane, ter a condição de acessar um pequeno financiamento, um pequeno negócio, um pequeno treinamento. E entendemos que temos que aproveitar muito bem os cabos de fibra ótica que o Exército Brasileiro está espalhando nos nossos rios
para em cada cidade ter centros digitais para trabalhar também a economia digital, a economia criativa com jovens. Nós temos hoje muitos jovens no interior com formação universitária desempregados. Vamos chamá-los também para atuar num ramo da economia, agora com a fibra ótica, que é um projeto muito importante das Forças Armadas no nosso interior, para termos pequenos centros digitais, não serão tão caros, associados ao EA, e desenvolver novas alternativas também nessa área. Candidato, ainda no setor primário, né, o senhor tem uma experiência de gestão de prefeitura no interior do estado e foi também secretário da CEPRO. Existe alguma autocrítica porque esse problema de investimento e de falta de estrutura para que o homem do campo possa trabalhar, ele é bem antigo. Existe alguma autocrítica em relação à sua passagem pela CEPRO? O que não deu para fazer, o que deu errado durante a sua gestão por lá? Ao contrário. Existe o sentimento, inclusive, de todos os técnicos do setor, que em 2 anos nós fizemos muito mais do que em 20 anos. Nós demos um salto de qualidade na CEPRO e que esse salto de qualidade está até hoje reconhecido. Todos os instrumentos que nós implantamos na CEPRO foram mantidos. O grande problema é a falta de investimento, de orçamento na CEPRO. Nós não podemos entender um governo que investe menos de 2% do orçamento no setor primário, que abrange 61 municípios, mais a zona rural de Manaus, mais de 6.000 comunidades, mais de 300.000 pessoas diretamente ligadas à atividade produtiva, fora outras 250 a 300.000 que também têm uma relação indireta com essa atividade econômica. Portanto, o que faltou, na verdade, foi investimento. E eu saí do governo naquela época por não concordar com a visão paternalista, atrasada, clientelista, corrompida com que se governa. No primeiro ano da CEPRO, eu sentia que o governador estava querendo, de fato, fazer um processo transformador, mas do segundo ano em diante, eu percebi que os velhos vícios voltavam e decidi não ficar no governo e me afastei definitivamente desse tipo de grupo político que te engana há 34 anos. Eu já fui enganado também por eles, só que com uma diferença, eu sempre trabalhei com honestidade. Eu sei que o povo honesto também é enganado há 30 anos por um grupo que não conseguiu desenvolver o potencial econômico do interior, que depende única e exclusivamente de uma visão da Zona Franca de Manaus e não buscou, de fato, construir alternativas econômicas para não dependermos tanto apenas do polo industrial. Vamos continuar nossa rodada de perguntas com o Gilbert Lima, lá na redação do Jornal A Crítica. Bom dia, candidato. Bom dia. O senhor tem falado dos seus planos para o interior do estado, para o setor primário. E o Amazonas ele já experimentou em anos anteriores alguns programas com essa finalidade. Então nós temos aí o Zona Franca Verde, do governo do Eduardo Braga, temos aí o terceiro ciclo, que incentivou a produção de grãos. Eu queria saber o que difere fundamentalmente o seu programa desses programas que já foram tentados aqui no Amazonas. Gilbert, eu quero te dizer que o município de Envira mostra com clareza a diferença, porque foi o município onde os programas deram certo, porque partiu de uma visão técnica com forte componente social. Essa é uma questão de levar a sério ou de fazer de conta. Eu nunca fiz de conta de ser gestor, administrador, eu levo a sério. Eu levo a sério meu mandato de deputado, eu levo a sério, como sempre levei, a minha candidatura ao governo. Então a diferença é clara. Envira se tornou, durante o meu mandato, o município com maior produção de agricultura familiar do interior do estado do Amazonas. Nós produzimos café, milho, arroz, feijão, ovos, além da farinha, carne de gado. Nós demos um salto de qualidade na produção e chegamos a exportar até para Manaus muitos produtos. E naquele momento, a autoestima do envirense, a autoestima da população rural cresceu muito, mas não foi só autoestima, cresceu a renda, dinheiro no bolso, qualidade de vida. Então, posso dizer que num governo meu é muito diferente. Primeiro tem que ter visão técnica de cadeia produtiva, tem que priorizar a assistência técnica, tem que trabalhar a regularização fundiária de forma correta, abrangente, progressiva, tem que concluir o cadastro ambiental rural, mas torná-lo efetivamente um instrumento de compatibilização da área ambiental com a área econômica. Tem que fazer as coisas de verdade, como eu fiz quando era prefeito, e não só na propaganda da televisão. E todos aqueles que conhecem o setor primário sabem que eu sou um cara que trabalho sério. Não é de mentirinha, não adianta dar um nome para o programa, terceiro ciclo, Zona Franca Verde, Amazonas Rural, Matriz Econômica Ambiental e não levar a sério, não investir, e especialmente na área técnica e numa forte
forte conjugação de esforços com os produtores rurais. Eu fui agricultor, eu trabalhei na roça, eu sofri muito na minha vida. Aliás, eu duvido que tenha outro candidato que já tenha passado o que eu passei. Não só no interior, porque eu já morei aqui na Compensa, na época em que a Compensa era barra pesada. Eu sei o que é a vida do pobre, de pegar ônibus lotado, com minha mulher gestante, a minha ex-mulher já falecida, e a gente não ter uma fila para entrar no ônibus e você não empurra. Eu sei o que é a dureza da vida do homem e da mulher do interior e da capital. E eu tenho compromisso, não é com os empresários que lucram com o governo. Portanto, um programa de setor primário, de saúde, de segurança com Luiz Castro vai ser muito diferente do que está sendo hoje, porque nós vamos focar, de fato, no atendimento correto para a população. E não é só falar do interior, também falar da capital, falar das questões de segurança que atingem o homem da capital, atingem a mulher da capital, atingem o cidadão do interior. Nós temos uma situação cada vez pior em relação à entrada das drogas, o consumo das drogas e ao tráfico em todas as cidades do Amazonas. Então, nós precisamos focar atividade econômica, mas políticas sociais inteligentes para a juventude, para a educação, para a assistência social e para a segurança pública. Vamos agora ao portal acritica.com com Dante Graça. Candidato, bom dia. Desculpa. O senhor acabou de falar aí, o senhor fechou esse seu raciocínio falando em segurança pública. E o senhor tem um vice que é delegado, né? Eu gostaria de saber, nessas reuniões de vocês, no ponto de vista de governo de vocês, qual é o grande ponto de problema hoje da segurança pública e como que se dá para resolver, o que dá para fazer em 14 meses aí para tentar amenizar essa situação que está completamente perigosa. Ontem, por exemplo, a gente teve até tiroteio em shopping aqui em Manaus, né? Então a coisa está bem complicada. Verdade. Bom, primeiro é reorganizar a gestão do Estado e reorganizar a gestão da Secretaria de Segurança. Não adianta você ter um homem da Polícia Federal, uma cabeça até que pensa, que é inteligente, mas o corpo não responde ao comando do cérebro. Nós temos um sistema de segurança desorganizado, inchado na área meio e desorganizado lá na ponta. Nós temos um número insuficiente de policiais militares, de policiais civis, nós temos gente em excesso disposicionada para os poderes, nós temos que diminuir isso, precisamos da polícia militar na rua, precisamos ampliar o quadro, nós precisamos valorizar os profissionais, precisamos respeitar aquilo que é de direito deles. Isso não pode mais acontecer, eles terem que recorrer à justiça para garantir aquilo que está na lei e que deveria ser respeitado pelo governo e, ao mesmo tempo, racionalizar, tornar mais efetiva a administração do sistema de segurança. Combater as drogas tem que iniciar na fronteira. O Exército Brasileiro, a Polícia Federal tem que ser fortalecidos, o governo tem que ser parceiro desse fortalecimento, dessas parcerias. Nós vimos o que aconteceu na base Anzol. É inadmissível que a gente continue com uma política de fronteiras tão frágil, em que os traficantes ousem atacar uma base da Polícia Federal, onde também há policiais civis, onde há, portanto, uma referência de combate ao crime organizado. Temos que concentrar o combate à entrada das drogas lá na fronteira e temos que aprimorar a organização da nossa polícia e da nossa perícia. Não se faz polícia com qualidade sem perícia técnica, a nossa perícia está abandonada. Temos que entender que o policiamento comunitário é a base do sucesso de qualquer programa de segurança. O Ronda nos Bairros começou com essa filosofia, mas em pouco tempo se perdeu. Não é simplesmente um carro rodando no bairro, é a capacidade de se envolver com a comunidade, no sentido de proteger a comunidade com as informações que ela traz, numa polícia que efetivamente dialogue com a comunidade e que responda com rapidez às demandas da comunidade, seja no entorno de uma escola, seja no comércio e também na articulação dos instrumentos de comunicação. Nós temos hoje muitas câmeras de segurança do comércio, câmeras de segurança também nas escolas, câmeras de segurança nos ônibus e elas não estão integradas com os sistemas de segurança do próprio governo do Estado. Isso é um absurdo. Nós temos que integrar esse processo. A inteligência da estratégica, o serviço de inteligência tem que ser fortalecido dentro da Polícia Civil. Nós precisamos mudar muita coisa na organização. E essa organização é a grande falha. Não é só corrupção, é incompetência. O João Tayá é um homem da segurança. É uma pessoa que passou em 19 concursos públicos, o nosso vice, o vice do 18. Ele é um exemplo de cidadão dedicado ao estudo, dedicado à função de delegado, já trabalhou no interior, trabalha na capital, combate o crime.
É, portanto, um braço direito essencial para a gente reorganizar o sistema de segurança. Agora, quero dizer para você, dá para reorganizar sim. Olha a Colômbia. Há 20 anos atrás, Pablo Escobar, cartel de Medellín, aterrorizavam as cidades de Medellín, de Cali e de Bogotá e outras cidades menores da Colômbia. Hoje, você anda em paz em qualquer lugar de Bogotá, da Colômbia, de Medellín, e aqui em Manaus você está refém da bandidagem. Nós temos que ter um binômio. Com o bandido, aquele bandido mesmo tem que ser duro. E com aquele pequeno delinquente que está começando, você tem que ter a capacidade de chamá-lo para uma nova oportunidade. Não tem essa história que polícia eficiente não respeita o direito humano. Respeita os direitos humanos, mas também é duro e eficiente com o bandido. Não podemos esquecer que a Colômbia nos ensina o caminho certo. Tolerância zero com o crime, mas ao mesmo tempo políticas de juventude mais fortes envolvendo a comunidade e fazendo um novo sistema de policiamento que infelizmente no Amazonas não existe. Candidato, no eventual governo Rede PSOL, com o seu vice que é delegado, ele seria o secretário de Segurança Pública? O senhor responde essa pergunta daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. A gente volta já e continua com a nossa série de entrevistas com o candidato Luiz Castro. Um instante só.